Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do SEGcast, o podcast que une medicina, negócios e a sabedoria do dia a dia. Eu sou Priscila Pirro, médica, mentora de médicos, apaixonada pela vida e por tudo que envolve crescimento, propósito e saúde. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial e o papo vai ser muito interessante para você que é médico ou profissional da área de saúde de uma forma geral e gosta de empreendedorismo. O meu convidado é uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente e profissionalmente. Eu tive o prazer de ser a obstetra no nascimento da filha mais nova deles e agora estou aprendendo muito com essa carreira incrível dentro do empreendedorismo da saúde. O Leonardo, ele começou do zero junto com a esposa num espaço pequeno e hoje... Maravilhosa, a esposa dele, por sinal, Natália, beijo pra você, que tá nos assistindo, que nos cedeu o Léo hoje aqui. E hoje o Léo, ele tem um império dentro da fisioterapia e do ramo de academia, né, com 4 unidades, 140 funcionários e com faturamento aí de mais de 7 milhões no ano, somando as empresas, e a gente vai poder aprender muito com ele. Não para por aí, né? O Léo também tem agora uma mentoria, o Domínio Master, né? Domínio Master. Então, está trazendo também aí essa novidade de mentoria para dentro da área do empreendedorismo da saúde. Léo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Uma honra estar aqui. Além de amiga, uma profissional espetacular. A gente vai trocar bastante informação aqui hoje. Acho que vai ser um papo muito bom. Com certeza, com certeza. Então, eu já quero que você comece contando pra gente, que todo mundo quer saber, né? Como que a história começou. Conta lá o início da sua carreira, como que você resolveu empreender na saúde. Tá, então vamos lá. Começar do começo. Já são 20 anos, né? Na verdade, há 23 anos atrás eu me formo em fisioterapia, aqui em Niterói, em 2002. E 3 anos depois, empreendedorismo, na verdade, entrou na minha vida muito cedo. Desde a adolescência, né? Sou filho de pais comerciantes e muito novinho eu entrei para meio que cair de paraquedas ali, mas hoje eu percebo que já era um talento ali, ou um dom, ou uma vontade, alguma coisa nesse sentido. Então eu comecei muito novo. Com 11, 12 anos eu já trabalhava no comércio da família e depois de alguns anos meus pais se separaram, eu fiquei com a minha mãe, né, numa loja de material de construção e trabalhei com ela muitos anos ali. E aí, depois de alguns anos, fiz faculdade de fisioterapia, né? Sempre quis trabalhar na área da saúde, sempre fui uma pessoa muito envolvida com saúde, com esporte. E a fisioterapia entrou na minha vida. Me formei em 2002 e, naturalmente, empreender era uma questão ali que eu percebia que ia acontecer na minha trajetória. Em 2005, essa loja que eu falei da minha mãe, ela não estava indo tão bem. E eu resolvi abrir meu primeiro negócio. Você falou aí na introdução que eu fiz, que eu comecei pequenininho, e de fato foi pequenininho mesmo. Aluguei uma sala comercial e ali eu dividi essa sala em 2 e comecei com um pequeno estúdio de pilates e um consultório junto com a Natália. A gente nem era casado ainda. E eu trouxe... Só que nesse momento, o mais curioso foi que eu falei com a minha mãe lá, vamos fechar essa loja, que não está indo bem, você fecha e vem ser minha secretária. Ou seja, eu não tinha a menor possibilidade de errar, né? Eu não tinha como errar e eu arrisquei tudo ali, né? E sua mãe também, né? E minha mãe também. Confiou em você. Confiou, verdade. E ela, na verdade, sempre foi a pessoa que mais confiou em mim. Ela sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou muito, me motivou muito. Acho que ela percebia também, porque não era uma novidade, né? Apesar de eu estar jovem ali nessa faixa de... entre 24 e 25 anos, eu já trabalhava com ela desde os 12. Então, ela já entendia um pouco da minha vontade, do meu potencial, da minha forma de trabalhar. E aí ela realmente foi. A gente fechou tudo e eu abri a Fisiomaster, né? Que eu tenho agora, então... Isso foi no ano de 2005. Então, esse ano agora, em fevereiro de 2025, eu fiz 20 anos de marca. Ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram. Mas, assim, eu atribuo o crescimento mais exponencial da pandemia para cá. Nos últimos 5 anos, de fato, aconteceu uma mudança, né? A pandemia trouxe várias coisas ruins para o planeta, mas o que ela trouxe, talvez, de bom, seja a consciência das pessoas em cuidar mais da sua saúde, cuidar mais da atividade física, dar mais importância ao que diz respeito ao cuidado, de fato, com a saúde física e mental.
né? E na Fisiomaster a gente não cuida só da saúde física, né? Que a gente se envolve muito com as pessoas. O Covid, ele jogou na cara de todo mundo que não ter saúde, de uma forma geral, é igual a aumento de risco. Para qualquer coisa. Aquela coisa que a gente sabe, mas prefere fingir que não vê. Mas o Covid jogou isso na nossa cara, né? Então, quem era mais inflamado, quem era mais sedentário, quem fumava, quem bebia, quem estava com sobrepeso, obesidade, foram os grupos que mais sofreram, né? Que mais sofreram. Então, a importância da saúde, do cuidado no dia a dia, ela ressaltou muito ali, né? Exatamente. Foi algo, se eu não me cuidar, pode vir uma outra pandemia ou pode vir qualquer coisa. E mostrou o quanto realmente frágil é o organismo. É exatamente isso. Eu acho que as pessoas hoje talvez nem se preocupem se vai ter uma pandemia ou não. Mas, independente disso, o quanto você tem que estar preparado para botar o seu corpo ali à prova, né? O quanto você é vulnerável, muito mais vulnerável quando você tem uma doença. Não precisa ser o Covid. Qualquer tipo de doença, quando você compara uma pessoa que tem uma certa doença, essa pessoa é historicamente saudável, com a pessoa que não tem um histórico saudável, né? O prognóstico é muito diferente ali, né? E começa a mudar, né? Essa visão que a gente sempre teve de cuidar da doença. E cuidar da saúde. Né? De cuidar da doença e promover a saúde. Tem uma coisa que eu sempre falo, que para mim é uma máxima. Saúde e doença não tem como coexistir, né? Você concorda? Concordo. Ou você tem saúde ou você tem doença. Como a Organização Mundial de Saúde diz isso, né? Exatamente. Então, quando você se aproxima da saúde, você naturalmente se afasta da doença. Então, quando a gente pensa em promoção de saúde, a gente está pensando em cura de doença. É isso. Né? Ao invés de simplesmente pensar em resolver esse problema aqui, vamos pensar em trazer para a saúde. Né? E aí isso muda completamente o paradigma. É uma mudança de paradigma. Eu acho que o Covid trouxe essa mudança de paradigma, né? De pensar em promoção de saúde mais do que em cura de doenças. É isso. Né? E isso foi um boom para as academias, para a área de saúde, né? De qualquer forma, nesses primeiros 15 anos, eu já tinha, obviamente, mudado completamente o meu modelo de negócio, né? De como eu comecei lá atrás. Eu, na verdade, sou uma pessoa bem inquieta, né? Então, ao longo dos anos, eu vou sempre mudando e buscando um caminho diferente, né? Entendendo qual é o movimento daquele momento e você vai pivotando o seu negócio. E eu realmente entendo que os negócios que têm sucesso são aqueles negócios que não trabalham na zona de conforto. Então, não é esperar alguma coisa desandar ou esperar alguma coisa dar errado. Você tem que se antecipar e antever o que pode acontecer, para o lado bom e para o lado ruim. Então, dia a dia, ano a ano, eu vim mudando o meu modelo de negócio. Deixou de ser uma clínica de fisioterapia, que era inicialmente, logo no início, né? Então, eu trouxe a parte de educação física, trouxe a parte de nutrição. E ali dentro da Fisiomaster, a gente tem um complexo de saúde hoje que atende pessoas em todos os estados possíveis de saúde. Então, tem pessoas que entram pela doença para tratar uma dor, uma lesão, uma inflamação, enfim. E ali eles migram para a parte da saúde. Então, a pessoa que entra pela porta da fisioterapia, e a gente tem vários casos, por exemplo, de pessoas que chegaram pela fisioterapia, pós-cirúrgico, com algum tipo de... E foi tratando, melhorando, e foram treinando pilates, musculação, corrida, e hoje são meia maratonistas, são meio maratonistas, enfim. Ou seja, você proporciona uma jornada do seu cliente, né? É isso. Uma jornada que vai nesse caminho que a gente acabou de falar, né? Nesse caminho. Da doença. E tem vários episódios, tem vários casos importantes, assim, de pessoas que entraram completamente sedentárias, ou doentes, ou lesionadas, e seguiram por esse caminho. O contrário também existe. Então, hoje, se você entrar dentro da empresa através da musculação, por exemplo, você é uma pessoa super saudável, gosta e entra por ali. Mas se em algum momento aconteceu alguma coisa e você se lesionou, ali dentro mesmo a gente consegue recuperar a sua saúde e trazer você de volta para o lugar ideal. Então, é isso, né? Acho que a saúde, ela é sempre cíclica. Você coloca o seu cliente, o seu paciente no lugar que é o melhor para ele naquele momento e ele vai traçando toda essa jornada. É muito legal. E uma coisa muito legal que você falou também é dessa adaptabilidade do negócio, né? Isso, porque
O mundo não é dos mais fortes. O mundo é dos que se adaptam melhor. Isso não tem a menor dúvida. Porque forte às vezes quebra, né? Rígido demais, forte demais, às vezes quebra. É isso. Então, tem uma frase de Alvin Toffler, que é um futurista, que eu gosto muito dessa frase. Ele fala que os analfabetos do século XXI não são os que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Isso é sensacional. Então, né? eu acredito muito nisso, né? A gente tem que olhar para o nosso negócio o tempo inteiro e ver, tá bom, não tá, onde que eu mudo, o que tá vindo aí. Exatamente. Né? Aonde eu estou errando para não errar mais, aonde eu estou acertando para acertar mais. Exatamente. Esse é infinito, caminho. né? É infinito. É um caminho infinito. E o que você está acertando hoje, amanhã é diferente. Não pode não funcionar mais, exatamente. Então não existe um certo para sempre. Existe o certo do momento, com alguma visão, né, obviamente, de médio prazo e de longo prazo. Tem que existir. Mas se você ficar preso ou no presente ou no futuro, não vai dar certo. Nós somos de uma geração que vimos o nascimento e a morte do DVD, por exemplo, né? Exatamente. Presenciamos o nascimento entre outros, e a mas morte. o DVD é clássico, é uma coisa né? que chama atenção, né? As fitas, a Blockbuster, então... O que era o máximo há uns anos atrás, hoje alguém ri se falar sobre o DVD, né? E nasceu, e foi o boom, e morreu, porque se não soubesse adaptar, o mundo mudou e a pessoa fica presa naquilo ali, né? Agora, conta pra gente, assim, quais foram os seus maiores desafios nesse comecinho ali. Você falou que ficou meio que... demorou, né? Que o boom veio mais no final do que no início. Conta um pouquinho legal. Esse comecinho. Isso é legal porque é o seguinte, eu até faço um link com a minha vida de hoje, assim. A gente falou aqui no início que eu estou trazendo uma mentoria e eu sempre faço um link com o meu início, né? Porque eu comecei completamente na intuição, né? Eu montei, primeiro que eu não tinha recurso financeiro na época, né? Então, você começar um negócio e muitas pessoas travam nesse ponto, né? Isso nunca me travou. Eu fui levando com os recursos que eu tinha e aperfeiçoando no caminho. Mas o mais importante não é nem só recurso financeiro, porque tem muita gente com muito recurso financeiro que quebra. Então, a grande questão é o quanto você entende do negócio e o quanto você tem de conhecimento. Nessa época, 2005, a gente não tinha isso aqui que a gente está fazendo agora para aprender. Que eu pudesse ligar a televisão da minha casa, assistir um podcast, uma pessoa que já tem experiência, que já chegou aonde eu gostaria de chegar. Então, as mentorias hoje, que são importantíssimas, elas não existiam. Então, para eu aprender alguma coisa, talvez eu tivesse que fazer um MBA em gestão, e de fato eu fiz depois. Mas assim, um MBA em gestão, você fica ali 1 ano e meio estudando, e são mercados muito distintos, né? Eu estava ali numa pequenininha empresa, eu comecei com 2, 3 funcionários, uma delas era minha mãe, né? Conforme eu falei, e outros fisioterapeutas chegando, e nutricionistas, enfim. Mas a maior dificuldade, o maior desafio do início foi esse. A falta de conhecimento me travou um pouco. Então, assim, eu poderia ter crescido muito mais rápido e ter me estruturado muito, ter perdido menos tempo nessa jornada e, por consequência, perdido menos dinheiro. Enfim, tempo e dinheiro estão muito próximos, né? Por falta de conhecimento, por falta de ter um lugar onde eu pudesse aprender sobre gestão de negócio. Porque acaba que você aprendeu na prática. Aprendi na prática. Né? Aprendeu errando, isso, testando, tentativa e erro. Né? Vamos tentar assim, deu certo, não deu lucro, não deu lucro, tá errado, né? Então, na tentativa e erro. E é instintivo, intuitivo, mas é isso, é demorado. Você aprender no dia a dia, na prática, sem ninguém junto, é muito mais demorado, né? É muito mais difícil, erra muito mais, Com né? certeza. E não tinha realmente, né? Não tinha nem rede social. Não tinha. Porque... Até tinha uma outra, mas as redes sociais eram direcionadas para um outro caminho. Agora já até me perdi no 2005. Mas... Eu sei porque em 2008 nasceu Maria Fernanda e foi o lançamento do Orkut. Olha, então é verdade. Em 2008. Então, 2005 não tinha nem rede social, talvez um MSN, um chat, mas a gente não tinha acesso. Relação com o negócio. Não tinha relação com o negócio, a gente não tinha acesso à informação como tem hoje. Era isso que você falou. Se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que fazer uma pós-graduação, um MBA, uma coisa muito longa, que até você trazer para a prática, aquela coisa da mentoria, né, da dor. Você chegar para o seu mentor e falar, olha só, minha dor é essa aqui, ó. O que você fez na sua... O que você fez, exatamente. O que deu certo para você, o que não deu certo, o que eu faço com essa minha dor aqui.
o que é a sua experiência? E a mentoria é isso, né? Você imagina hoje, eu nesse momento, segurando na mão de alguém segurando na minha mão e falando, cara, por mais que seja uma história individual, que cada um tem a sua, você ter ali uma orientação básica, mínima, já te dá um norte, né? Então, isso sim, isso não. Eu fiz assim e deu certo. Eu errei aqui. Então, cuidado se você seguir por esse caminho. É isso. Então, hoje eu tô trazendo essa mentoria que eu faço exatamente para cuidar de pessoas que estão começando. Ou que não estão começando porque estão no primeiro ano, mas sim porque ainda não conseguiram entender o formato de escalar o seu próprio negócio, entendeu? Estão ali trabalhando, montaram uma pequena empresa, mas são funcionários de luxo da própria empresa, né? Empresas que funcionam onde o dono precisa estar 12, 13, 14 horas dentro dela, que ele não consegue tirar férias, porque se ele tirar férias, o negócio o negócio para ou anda até para trás. Isso é uma realidade, tá? Isso é a realidade da maior parte das empresas, seja da área de saúde ou fora da área de saúde. Mas a gente que é do meio de saúde, então, que a gente percebe que profissional de saúde não é formado para empreender, muito pelo contrário, né? A saúde, às vezes, ela tem uma relação muito distante com a venda, com o negócio, porque parece que você está cuidando de alguém, você não pode falar de negócio. Né? Saúde não tem preço. Então, mas a gente precisa fazer disso um negócio, até para que tenha uma organização, para que tenha um processo, uma gestão e um crescimento. Sim, e isso é um ponto muito interessante, Léo, porque eu observo muito entre os colegas médicos, né? Na medicina, então, o médico ele é muito travado para cobrar, para se posicionar como o dono de um negócio, mesmo num consultório sozinho. Sim. É um mini negócio, né? Ele tem uma secretária, ele tem um negócio ali que ele tem que gerir, ele tem que precificar o valor da consulta dele de acordo com o que ele investe em congresso, em especialização. Ele está investindo para entregar. A entrega do profissional de saúde é o conhecimento. E esse conhecimento é muito caro. Exatamente. Né? E ele, às vezes, tem vergonha de cobrar, não sabe cobrar. Negócio, a gente não aprende absolutamente nada. Né? Na área de saúde, de uma forma geral, a gente não aprende sobre negócios e, às vezes, parece feio. Há pouco tempo eu vi no Instagram, na rede social, um profissional de saúde fazendo uma enquete sobre como ele chama o cliente dele. Se ele chama de paciente, se ele chama de consulente, se ele chama... Tudo, menos cliente. Porque a preocupação é, se eu chamar de cliente, parece uma coisa impessoal, parece que ele está me pagando por alguma coisa. Mas tá. Ele está pagando porque você tem para entregar para ele uma coisa que talvez não tenha preço. Exatamente. Entendeu? Então, qual é o problema de você precificar bem, de você entregar para ele ali uma relação cliente-vendedor? É claro que o que você está vendendo é um conhecimento, não é um produto, né? Não é que toma aqui uma garrafa, ela custa tanto. É diferente. Mas talvez isso tenha um valor até muito maior, né? Porque quanto vale cuidar da saúde? Quanto vale alguém que entenda do problema de saúde que você tem? Afinal quanto vale não ter uma dor? Quanto vale ter saúde? Quanto vale ter... Exatamente. Então, a gente precisa, sim, mudar um pouco a nossa cabeça enquanto profissional de saúde e entender que, apesar da gente cuidar de pessoas e não de máquinas ou objetos, aquilo dali precisa ser encarado como um negócio, como uma empresa. Né? Então, às vezes, e quase todos os profissionais de saúde que migram para o consultório, para a clínica, eles entram, mas eles não incorporam uma profissão chamada empresário, entendeu? Ele continua sendo o médico que toca um consultório ou que tem uma clínica. Mas o médico que tem uma clínica, ele é só médico. Então, ele precisa ser um médico empresário. Né? Em alguns momentos, ele vai estar na parte operacional, que é ser o médico, né? E de preferência que ele cobre por aquelas horas trabalhadas ali de forma adequada, de acordo com o momento em que ele está, enfim. Mas em alguma parte do tempo dele, ele é um empresário, para cuidar do negócio. Por mais que ele coloque profissionais que atuem no comercial, ali na venda, na recepção, tem o secretário, se ele não entender, se ele não tiver a mentalidade do empresário, esse sistema não roda, entendeu? Porque você não consegue, como a cabeça do seu negócio, não entender sobre o que precisa para aquela engrenagem acontecer. Né? Então, é muito importante que você entenda que ser empresário é uma profissão. E se você continua sendo médico, fisioterapeuta, nutricionista, só não basta. Então, você precisa ser os dois.
Minimamente os dois, entendeu? Minimamente, mesmo que você esteja sozinho. É, isso aí. Né? Porque quando você é empresário, tem 3 níveis que o empresário tem. O nível operacional, que é no momento onde você está atuando, trabalhando de alguma forma, né? Atendendo seus pacientes, fazendo qualquer tipo de trabalho operacional. Né? Os operacionais pequenos, tipo, no seu consultório tem uma máquina de café, quem é que vai comprar o café, quem é que vai comprar o copinho? Isso, normalmente, você consegue terceirizar mais fácil. A outra parte operacional é do próprio médico, da profissão. Isso enquanto ele entende que ele tem que estar ali e está tudo bem. Depois tem a parte tática, que são as pessoas que fazem aquela empresa acontecer. Então, ali entram os gerentes, coordenadores, né? São as pessoas que trabalham fazendo o negócio acontecer por trás, não atuando diretamente com o cliente, mas criando aquela parte tática. E o estratégico, que o empresário tem que ter um tempo, e esse talvez seja o tempo mais precioso, para que ele enxergue aquela empresa dele por cima. Né? Olhando de forma estratégica, o que eu estou fazendo hoje, o que eu tenho que fazer de diferente, para onde eu vou, para onde o mercado está indo, eu tenho que, de fato, acompanhar o mercado, ou eu tenho que ir um pouquinho na contramão do mercado para me destacar. Então, isso é relativo. Cada um sabe o caminho, mas o importante é que ele tenha um tempo dentro do cronograma dele, do planejamento dele, semanal, mensal e anual, para que ele esteja nesse ponto, né? Se você ocupar 12 horas do seu dia com o operacional, você nunca vai ter tempo para pensar de forma estratégica para que o seu consultório ou sua clínica se torne uma empresa de verdade. Exatamente. E isso para aqueles que querem se tornarem empresários dentro da área da saúde, né? Porque nem todo mundo quer também, né? Nem todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nem todo mundo tem esse dom, esse talento, essa vontade. Não, nem estou dizendo que é para os melhores, não. Não é para todo mundo mesmo. A pessoa tem que gostar. Sim. Tem que querer aquilo ali. A gente escuta na prática muita gente que fala, eu quero, mas isso não é para mim. Mas não é para você por quê? Né? Se você quer, dá para ser. Agora, se você não quer, tudo bem. Tem pessoas muito bem-sucedidas que trabalham numa clínica, trabalham numa empresa, que trabalham no serviço público. Tem profissionais muito competentes nessa área e a gente conhece vários. Claro. Né? Sim. Então mas aqueles que escolheram empreender tem que ter de forma profissional. Exatamente. Né? Tem que ter essa visão, né? Senão ele vira o que a gente costuma brincar de eu presidiário, né? Em vez de empresário, eu presidiário. Porque ele deixa de ser um empresário e passa a ser um funcionário do próprio negócio. Ele é o pior de todos, porque o empreendedor, o empresário, ele já pensa 24 horas no negócio. Então, hora nenhuma ele desliga. E se ele for funcionário também, então ali ele não tem mais tempo para nada. Então, ou você tem a cabeça ligada de forma estratégica em tudo, ou você está ali trabalhando na operação. Mais do que isso, as pessoas acabam doentes, né? Não é legal. E me diz uma coisa, em que momento você percebeu que você estava deixando de ser fisioterapeuta? Teve um momento, uma virada que você percebeu? Porque foi tudo meio intuitivo, né? Foi indo. E teve algum momento que você percebeu assim, estou virando um empresário, preciso me organizar. Estou deixando de ser fisioterapeuta e estou virando um empresário. Que momento foi esse? Conta um pouquinho. Então, esse momento foi o seguinte. Na verdade, deixar de ser fisioterapeuta a gente não deixa, claro. né? Porque o tempo todo isso está muito envolvido. A minha empresa é no segmento. Então, hoje, eu não vou deixar de ser fisioterapeuta porque debaixo do meu guarda-chuva tem 50 fisioterapeutas. Então, a grande questão é de que forma, a hora que eu comecei a atender os meus pacientes com a cabeça fora dali, foi o momento que eu entendi que eu não podia mais estar ali. E eu falei assim, gente, eu tenho tantos fisioterapeutas na equipe e eu estou fazendo a gestão dessa equipe, por que eu não deixo também essa parte operacional para eles, que eles vão entregar talvez com mais qualidade? Mais imersos ali do que você que já estava com a cabeça começando a sair dali, né? Exatamente, porque senão você está dentro de um atendimento onde a sua cabeça tem que estar 100% voltada para aquele paciente, mas pensando em 2, 3 coisas lá fora, né? A visão muda, né? A forma de enxergar o cliente muda, a forma de abordar muda. A visão, quando você entra na clínica, no consultório, na empresa, é muito diferente de quem está indo para atender. Quem está indo para lá para fazer o atendimento, ele está focado 100% no atendimento. O que eu faço de melhor? O que eu vou estudar hoje? Quais são os artigos que eu vou ler? Né? De que forma que eu vou me aperfeiçoar clinicamente para entregar o melhor para o meu paciente?
Agora, quando você tem a visão do empresário, você está pensando no contrário. O que eu vou ler, o que eu vou aprender, o que eu vou estudar para fazer esse negócio crescer de forma mais estruturada. Então, acho que a virada foi exatamente essa. A minha virada foi quando eu percebi que eu já não estava entregando a mesma qualidade que eu entregava antes durante o atendimento. Você imagina você parar um atendimento e olhar o telefone, o WhatsApp, isso não é legal. Eu não permito isso na minha equipe. Preocupado com o que está acontecendo lá fora, se está tudo bem, se teve... Exatamente. E a gente conversa bastante isso na empresa, sobre durante o atendimento, esteja ali 100% presente, né? Então, não mexa no telefone. E isso estava acontecendo comigo. O que eu pedia, o exemplo que eu sempre fui, eu estava deixando de ser. Então, naquele momento, eu falei, olha, vai ser melhor para mim, para os pacientes e para a empresa, que eu pare por aqui o atendimento e que eu foque daqui para frente em fazer a minha equipe atender com mais qualidade. E foi esse o momento aí. Tem mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. Tem uns 2 anos. Que eu parei 100%, na verdade, 100% eu não parei, porque eu ainda faço avaliações. Eventualmente, tem umas indicações, umas pessoas que querem ser atendidas por mim, ou que vem indicado de algum amigo, eu faço uma avaliação e ali já entendo qual é o melhor caminho para ele dentro da empresa, para qual atendimento ele vai, fisioterapia, pilates, musculação, faço e encaminho ali melhor. Mas sempre que posso, tenho dentro da equipe pessoas preparadas para isso. E teve algum momento de crise ao longo desses 20 anos que você olhou para o negócio e falou, caramba, o negócio está esquisito aqui, ou o contrário também, um momento de aceleração, você falou, né? Depois do Covid, você comentou que teve esse momento de aceleração. Isso. Conta um pouquinho se teve algum momento de crise e como foi esse momento de aceleração. Então, vamos lá. A gente está empreendendo no Brasil, né? É. Não ter crise é impossível. No Brasil é uma luta diária. Eu não estou aqui chorando, porque eu acho que o empreendedor não para isso. Para a gente não importa. Olha, ao longo desses 20 anos, eu já peguei governo de direita, de esquerda, de centro, de tudo. Então, a gente não pode se prender à política. Não pode se dar o luxo de parar por isso, né? Porque isso vai continuar existindo. Então, não importa se o governo é de direita, de esquerda ou de centro. O que você está fazendo para a sua empresa dentro do cenário atual do país. Mas, obviamente, que se uma crise afeta o país, ela indiretamente afeta todo mundo. Respinga todo mundo. E a gente trabalha dentro de um mercado particular, privado. E a população do Brasil não tem condição, talvez. Então, a gente trabalha para uma minoria. Né? Acaba diretamente trabalhando para uma minoria que pode pagar o preço de cuidar da sua saúde. A gente entende que a maior parte do brasileiro não pode. Que já é uma elite da elite. Elite da elite. Porque 90% do brasileiro tem o dinheiro só para aquele mês ou nem para o mês. Então, você já sai trabalhando para uma minoria de 10%, 5% da população. Então, as crises, quando elas chegam, é por isso que eu te falei lá atrás que a gente tem que se antever ou se antecipar aos possíveis problemas. Então, sim, já existiram momentos de alta e de baixa relacionados à situação do país. Mas dentro da empresa, não. Eu já tive decisões mal tomadas ao longo dos anos, óbvio. Isso me fizeram crescer. Eu já tive sócios que depois não deu certo. E, assim, de qualquer forma, quando isso acontece, eu acho que é uma realidade que a gente não pode sentar e falar, poxa, não deu certo. E agora, não. Naquele momento, você já fala, o que eu vou fazer para resolver essa situação? Errei aqui. Como que eu resolvo? Como que eu resolvo? É praticidade, objetividade. Eu já errei, não tem problema errar. Entendeu? Não tem problema errar. E todas as histórias de sucesso são pautadas em muitos erros. Né? Então, quem mais erra, normalmente, é quem mais faz. Né? Então, se você não faz nada, se a sua empresa é a mesma há 20 anos, provavelmente você errou muito pouco. Né? Mas então, também provavelmente cresceu muito pouco. Então está proporcionalmente ligado o crescimento. Não que a gente incentive uma pessoa a errar, mas o erro nos faz crescer. Então eu já tive erros de sociedade, de estratégia, de falta de informação em alguns momentos, mas em momento nenhum, nesses 20 anos, eu pensei e falei, gente, acho que eu vou fechar. Não. A pandemia deu um susto. Né? Num primeiro momento, onde ninguém sabia de nada, o susto foi geral. Então, o que eu vou fazer? Naquele momento, eu tinha 50 funcionários na equipe. Hoje são 140. E aí está aí o crescimento, né? Mas ali, quando a gente chega em 2020 e a pandemia, de fato, se espalha pelo mundo, se torna uma pandemia, e eu tenho 50 famílias nas minhas costas, deu um frio na barriga.
Deu um frio na barriga. Frio na barriga, empreendedor gosta, mas não precisava exagerar. Tanto tempo, porque foi longo, né? Não, e era uma incerteza muito grande. De uma semana para outra tudo muda, de um dia para o outro a gente tem que fechar as portas sem saber o que ia acontecer. E, de fato, eu fiquei 4 meses de porta fechada. Naquele momento ali foi um grande aprendizado, né? De como gerir pessoas. Eu tive que criar estratégias de um dia para o outro. Eu fazia reunião online para manter a chama dos profissionais acesa. Porque senão ia todo mundo desmotivar. Ficou todo mundo mal de cabeça, né? Porque um monte de profissional ali, alguns CLT, outros são prestadores de serviço. Muitos da área de saúde vivem do atendimento presencial. Acabou o presencial, eles tentaram migrar para o online, mas não era a mesma coisa. Então, eu tinha ali uma equipe com 50 pessoas que... Como que eu ia fazer se aquele mundo desabasse, né? A qualquer hora a gente deveria voltar. Ou pelo menos eu tenho como responsabilidade, como empreendedor, cuidar dessa equipe. Né? A gestão passa por isso. A liderança passa muito por cuidar das pessoas. Então, eu tive que criar ali algumas estratégias. Foi um momento desafiador, foi difícil, mas foi de grande aprendizado. Né? Aprendizado como empresário, assim. Eu acho que ali foi a virada de chave do Léo, que tinha uma cabeça... Apesar de eu já ter uma empresa há 15 anos, eu não tinha, talvez, ali a dimensão da responsabilidade nas costas. E dali para frente, eu falei, gente, isso aqui é meu, eu preciso cuidar. Porque quanto maior o tombo. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas. E o maior desafio, a maior crise também foi a maior chave da virada. Foi a maior chave da virada. E aí, daí pra frente, a gente fez do limão a limonada, né? Da maior crise, a gente fez o maior crescimento. Entendendo que a pandemia foi uma crise sanitária, que as pessoas precisavam, de fato, cuidar da saúde, eu falei, gente, mas o que eu vendo é exatamente saúde. Né? Em todos os aspectos da saúde. Então, eu hoje tenho a mercadoria mais valiosa do mundo. Em 2020, 2021... Então, vamos trabalhar isso. Simples não foi, o recomeço foi lento. Eu lembro quando a gente reabriu as unidades, dava vontade de fechar de novo, porque... Ninguém ali dentro, as pessoas ainda com medo. Porque os primeiros 4 meses, você negociava tudo, né? E ainda tem o seguinte, as pessoas estavam sem dinheiro também, né? Porque muitos negócios quebraram, fecharam por não ter... como atender. Muitos médicos, inclusive, que viviam de consultório particular, eu senti muito também, né? Porque as pessoas não param de nascer, né? Então, a obstetrícia continua. Não para, né? Já estava grávida, 9 meses e acabaram nascendo, então eu não sofri tanto. Mas, assim, clínicas eletivas, por exemplo, ninguém vai resolver fazer uma catarata no meio da pandemia. Exatamente. Então, todos os médicos e colegas e profissionais da área de saúde que tinham serviços eletivos, pararam. Exatamente. E aí não trabalha, não ganha. É zero de renda. É isso. E aí vai lá para baixo, e aí você não consome, aí você também não vai para academia. Né? Isso. Porque você não tem dinheiro nem para o básico. E aí vira uma bola de neve no negócio, né? Então o recomeço é difícil, porque as pessoas não têm recurso também para voltar. É isso. Tá todo mundo crise, o que acontece é isso, né? O dinheiro troca de mão, né? Para tudo e tudo é revisto ali. Exatamente. Tudo é revisto. Então, eu, de fato, nesse momento... Fiquei meio, ainda todo mundo meio sem saber como direcionar, mas o mais importante eu tinha, que era a minha mercadoria vale. Então, eu fui ali entendendo de que forma que eu poderia oferecer isso. Cara, foram estratégias e mais estratégias para conseguir resgatar essas pessoas de casa para cá. Durante a pandemia, tudo era online, depois você foi trazendo. Eu fui criando alternativas fora, né? Então, a gente começou ali pelo atendimento de saúde ao ar livre. Nesse momento, andar de bicicleta virou uma febre, correr na praia, caminhar na praia. A gente levou a Fisiomaster para fora. Então, eu tive que ir para a praia, atender, levar meus professores para levar o atendimento, porque ninguém tinha coragem de entrar num lugar fechado. E depois você vinha para um ambiente fechado, numa sala onde eu atendo 20 pessoas fazendo uma aula, eu tinha que me limitar a 10, 8, porque tinha que ter 1,5 metro de distância ali, de um para outro. Então, essas adaptações foram fazendo a gente entender que se adaptar, foi como a gente começou a falar, é uma virtude das pessoas que quem se adapta bem, vai longe. Então, a pandemia ensinou de sobra como se adaptar. E daí para frente, esses últimos 5 anos até aqui, a Fisiomaster mais do que dobrou de tamanho, né? Eu estava com 50 colaboradores, hoje tenho 140, mas o mais importante é que a visão empresarial se fortaleceu muito.
a forma como eu cuido deles, como eu cuido do negócio, como eu cuido da cultura da empresa, é completamente diferente. Isso é muito legal. E como é que você lida com os medos e os riscos do crescimento? Porque o crescimento, por si só, também tem seus riscos. Você acabou de falar, né? Quanto mais alto você tá, maior é o tombo, né? Então, você teve um crescimento aí grande, relativamente rápido, ao longo da história, né? Em termos de proporção. E como que você lida com os medos e os riscos desse crescimento? Tá. Eu, de fato, não tenho muito medo. E é uma característica, eu acho que é uma característica que me trouxe até aqui. Esse tipo de medo eu não tenho. Eu tenho um pé no chão e um pé fora. Acho que os 2 pés fora te levam para o risco e os 2 pés no chão te deixam andar. Então, eu estou sempre com um pé no chão e um pé fora. Então, o medo, na verdade, não me paralisa. Os desafios, eles acontecem. E eu já entendi que a minha vida hoje é resolver desafios, entendeu? Então, eu tenho 140 funcionários que todos os dias têm problemas para serem resolvidos. Se eu sentar e falar, ai, gente, que saco, todo dia é um problema. Todo dia, não é um problema. Se fosse um, estava ótimo. E eles não pegam senha, né? Vêm todos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, de todas as formas que você pode imaginar. Então, a gente está... E ainda por cima, eu lido com pessoas, né? Porque tem empresas que crescem com uma quantidade de pessoas pequena, né? Talvez muita tecnologia, muito computador, enfim. No meu caso, não. O crescimento é proporcional ao número de pessoas que estão juntos, né? E pessoas são pessoas, né? São cabeças, são mentalidades diferentes. Então, assim, o medo não é uma preocupação. Mas, assim, aquela história também de tá com medo, vai com medo mesmo, não, acho que não. Tá com medo, entende. E se precisar dar um passo para trás, não tem problema, entendeu? Eu não incentivo as pessoas, tá com medo, vai assim mesmo, vai com medo. Se você for com medo, você vai mais fragilizado, você vai ali assustado, talvez você não entregue o seu melhor potencial. Então é o seguinte, você está com medo, entende o que está acontecendo. Se precisar, dá um passo para trás, se precisar, dar um passo para o lado. Mas enfrentar o medo, em algum momento, ele vai ser necessário, né? Então, o empreendedor, ele tem um medo diário. E essa talvez seja a graça, né? O friozinho na barriga diário de você não saber para onde você está indo. A gente cria uma estratégia, eu tenho ali todo o meu parâmetro de crescimento da empresa, previsões, né? Métricas, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, mas nada disso é certo. Olha a pandemia aí que a gente já falou tanto aqui, olha uma crise no governo, um ano de eleição, tudo isso movimenta a gente não sabe para onde o vento vai bater. Você sabe que existem 2 tipos de personalidades principais e isso tem até associação com alguns genes, né? A forma como a pessoa encara um problema. Existem aqueles que veem como uma ameaça e existem aqueles que veem como um desafio. É isso. Que foi a palavra que você usou. Então, naturalmente, algumas pessoas encaram os problemas como uma ameaça. E quando você vê um problema, uma dificuldade, como uma ameaça, você liga todo o seu sistema de adrenalina, de luta e fuga, de cortisol, de estresse, que inclusive... Só para se defender. Só para se defender. E meio que paralisa. Exatamente. Né? E até organicamente o teu corpo responde de uma forma completamente diferente da pessoa que encara aquilo como um desafio. A pessoa que encara aquilo como um desafio, todo o sistema biológico dela se prepara para vencer. Não, como que eu vou conseguir superar isso daqui? Né? Ela vê aquilo como, me desafiou? Então agora eu vou fazer. Só preciso encontrar o caminho, mas que eu vou chegar lá, eu vou. Eu vou chegar lá, eu vou. A pessoa enxerga aquilo como um desafio, não como uma ameaça. Então é muito como a gente enxerga o mundo, né? Como a gente lida com as coisas que aparecem. Eu vi uma comparação que eu achei muito legal, de que a vida é como um joguinho de Tetris. Sabe aquele joguinho? Sei. A gente nunca sabe exatamente qual é a pecinha que vem depois. É sempre uma surpresa. Exatamente. Mas a gente tem que fazer o melhor uso daquela pecinha. É isso. Né? Então, às vezes, a gente não sabe que vai vir uma pandemia, a gente não sabe se vai vir uma crise no governo. Enfim, a gente não sabe de nada. É isso. A gente não sabe do momento seguinte. Mas a gente tem que fazer o melhor uso das pecinhas que a gente tem, dos recursos que a gente tem. Usar com sabedoria o que a vida nos oferece, né? Nem sempre a gente sabe, mas estar preparado... O que a vida nos oferece e o que você pode fazer também com as oportunidades que estão sempre por ali flutuando, entendeu? Porque a maior parte dos nossos crescimentos, eles não vieram.
O crescimento, para mim, pelo menos, ele nunca caiu no meu colo. Entendeu? Nunca, olha que oportunidade linda na minha frente. Não. Você vai lá e busca, entendeu? Eu tô vendo ali uma situação, falo, cara, de que forma que eu posso chegar lá? Deixa eu ver quais são os caminhos. E eu provoco a própria oportunidade. Entendeu? Então, a oportunidade, ela não vem. Às vezes, você que vai até ela e faz a oportunidade acontecer. Na maioria das vezes, Na maioria das vezes, a gente tem que ir realmente buscar, encarar como um desafio. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou resolver isso, aonde que eu faço, o que que eu posso buscar dentro daquilo ali. Tem que correr atrás, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esses aí são os desafios, mas é o legal. O grande barato do empreendedorismo é que você não tem um teto, né? Você pode ir galgando a sua vida na direção que você quiser, no crescimento que você quiser e na velocidade que você quiser. Né? Então, assim, tem algumas pessoas que crescem imensamente, outras pessoas crescem menos. O que traz a felicidade para cada um é muito peculiar, é muito individual. Mas a grande vantagem de você poder empreender, escalar o seu negócio ele te leva para onde você quiser. Ele te leva em direção aos seus sonhos. Né? Quando você tem um emprego onde você vende ali a sua hora em relação ao que você ganha, você fica um pouco mais preso ao tempo, né, as obrigações, não que não tenham obrigações em todos os aspectos, sempre tem. Mas você fica preso à hora em relação ao que você ganha, né, porque você vende a sua hora. O empreendedor, ele tem essa vantagem de não vender a sua hora, ele vende a sua coragem, talvez. Ele vende a sua ousadia. É claro que por trás disso tudo tem uma série de riscos, porque se eu fecho um negócio, se eu fecho uma empresa, cada um dos funcionários se recoloca e aquele pepino é todo meu. Né? Então, o que me sobra ali? Então, é de fato você dormir todos os dias com uma mochila pesada nas costas. Mas se você lida bem com isso, entende que carregar essa mochila vale a pena e você quer cada dia uma mochila mais pesada porque você está transbordando para mais pessoas e para o mundo, eu encaro hoje ser empreendedor, ser empresário, como uma missão minha para o mundo. Assim, o que eu quero deixar? Porque deve ser muito sem graça passar pela vida e não deixar nenhuma marca, né? Eu, pelo menos, não gosto de ser uma pessoa ali que passa completamente despercebida. Então, você passar por essa vida e não deixar uma marca... Então, eu poderia, financeiramente, já até ter parado, não de trabalhar, mas de crescer, de querer crescer. Desde 2013, a Physiomaster alcançou um tamanho que eu sempre sonhei. Eu tinha uma clínica com um tamanho que eu poderia trabalhar ali para sempre. Eu sempre fui fisioterapeuta atuando na piscina... Então, eu tinha uma piscina ótima, tinha 2 salas de pilates, uma musculação, 2 consultórios. Aquilo dali, para mim, estava mais do que satisfeito. Dali para frente, foi sempre a vontade de transbordar para o mundo, entendeu? De hoje poder dar emprego a 140 pessoas, de poder fazer a diferença na vida de mais de 2.000 clientes por mês, entendeu? Olha o impacto que você gera dentro do seu mundo ali. E sabe uma coisa que você está falando que... Às vezes as pessoas olham para o empreendedor de uma forma um pouco errada. Principalmente quem não tem o perfil, né? Vê ganância. Exatamente. Ele não quer parar nunca, é um ganancioso, quer continuar crescendo. Só que quando você chega nesse lugar, você entende que não é mais sobre você. Exatamente. Não é mais sobre você. Na verdade, eu acho que ninguém está aqui no mundo para não fazer nada por ninguém. Todos nós estamos aqui para transbordar, cada um no seu nível, cada um da sua maneira. Mas se você consegue transbordar ainda mais, né, que assim seja. Então, quando a gente está aqui dividindo essa conversa, a gente está transbordando. Com certeza. A gente está fazendo aqui por prazer, para transbordar, né? Ganância é diferente de ambição, né? Sim. A ambição é legal. A ganância talvez seja ruim, porque a ganância às vezes passa por cima de algumas pessoas, de algumas coisas. Mas a ambição, eu acho que a pessoa, quando ela perde a ambição, ela perde tudo. Ela perde a motivação de viver, né? Porque eu não tenho mais ambição. O que mais eu quero? Nada. Então tá bom, tô aqui contando as horas e esperando o meu fim, né? Exatamente. Então, Mas é isso que precisa trocar, né? Trocar essa visão da ganância. Não é sobre ganância, é sobre ambição. É sobre transbordar, é sobre fazer mais. Quantas pessoas, né? São 140 famílias que são beneficiadas porque você assumiu esse risco. E a quantidade de pessoas que estão ganhando saúde através dessas 140? Então, aí já multiplica mais ainda. E ainda vai mais além, né? Todos os
alunos, né, e pessoas que têm saúde através desses 140. Então, é aquela história da gotinha, né? É isso. A gotinha que pinga e vai abrindo ali. Quantas pessoas são atingidas porque você teve a ganância para muitos, né? Uma visão que a gente não concorda, mas teve essa ambição e teve essa missão, assumiu essa missão para você, né? Tudo bem, eu acho que realmente não é para todo mundo. Dormir com essa mochila pesada não é para todo mundo. Existem pessoas que têm o perfil conservador. E tem que ter e mesmo. O mundo precisa de todas elas. Precisa, né? Com certeza. O mundo precisa de cada um no seu lugar. Não existe mais ou menos importante. Isso. Quando a gente fala do corpo humano, quem é mais importante? O fígado, o rim? Não tem Experimenta isso. parar um. Experimenta Exatamente. perder um, né? Quando um deles falta, todo o corpo é prejudicado. Então, não existe ninguém mais ou menos importante no mundo. Mas existem essas pessoas que assumem um risco, inclusive por quem não quer ou não tem esse talento, esse dom, né? É verdade. E aí entra o empreendedor. Então, a gente precisa, principalmente na saúde, mudar um pouquinho essa visão realmente. Porque, como você falou, muitas vezes quem empreende na saúde não é bem visto. A saúde ainda tem muito essa coisa do sacerdócio, de cuidar dos outros. Como que você vai cobrar para cuidar de alguém, né? E quando você consegue entender que, na verdade, quem está pagando é o maior beneficiado, Sim. aí é que é melhor, entendeu? Porque você vende com mais tranquilidade. Eu estou vendendo aqui um serviço, um conhecimento que eu tenho, mas quem está ganhando não sou eu, não. Quem está ganhando é você. Você está tendo a oportunidade de pagar para ganhar todo esse conhecimento que a gente tem, toda essa estrutura que a gente montou. Então, quando você consegue entender que o seu negócio tem um valor, né? Ele não tem só um preço, ele tem um valor. As pessoas que compram são as mais beneficiadas da história. Sim, com e aí certeza. você vende com muita tranquilidade. Porque você vende com essa autoridade. Quantas vezes eu ouvi uma paciente falar: doutora, você não me ajudou a curar uma candidíase, você salvou meu casamento. É isso. Porque eu não conseguia ter relação sexual. Tô dando um exemplo, Claro, né? do seu meio ali. Da minha realidade pequenininha ali, mas que isso se repete diversas vezes, em diversas situações. Né? Às vezes você salvou uma família. Com certeza. Quando você salva um pai de família, tira um pai de família da doença, aquela família não ia ter renda. Né? Se não fosse aquele pai de família ou uma mãe que vai deixar as crianças... E como que sem essas trabalhar. crianças vão ser criadas e como que elas vão crescer e a próxima geração vai ser impactada. Exatamente. A repercussão é muito grande, né? Então, não se resume a só aquela pessoa, é toda a repercussão que aquilo tem na vida, né? Eu fico imaginando meu pai, se eu tivesse perdido meu pai, se não fossem os médicos que cuidaram do meu pai naquele momento, meus filhos nunca teriam conhecido o avô. Olha isso. Né? E a gente fica pensando nessas repercussões, então, isso tem... Qual é o valor disso? né? Então, é um valor, talvez, um dos mais inestimáveis, inclusive. Né? É o que a gente faz. E, Léo, vamos caminhar para o nosso final aqui, né? Que se deixar, pena, a gente tão fica... bom. a gente vai ficar falando aqui eternamente. Mas a gente faz outro. Tá ótimo. Depois a gente faz um só falando sobre mentoria, a importância de uma mentoria. A gente combina de falar sobre isso. Tem muito assunto, porque a mentoria, eu tenho até uma certa preocupação dela seguir um caminho que os coaches seguiram, assim, porque em algum momento os coaches que estudavam tanto e que são tão importantes no mundo, eles foram minimizados perto de uma quantidade de pessoas que chegaram falando que eram coach de qualquer coisa ou de qualquer produto, coisas pequenas, pessoas com uma formação ruim. E a mentoria, a mesma coisa. O mentor, na verdade, é toda aquela pessoa que já passou por um processo e está disposto a dar a mão a quem quer seguir esse mesmo caminho. Então, a mentoria ela é muito importante para o momento que a gente vive hoje, para os dias de hoje. E eu acredito que ela vai ser para sempre. Então, um dia a gente marca de conversar sobre isso. Vai ser muito bom. Vamos. Porque os cursos são muito bons, mas a mentoria é um acelerador absurdo, Absurdo. Mas eu queria finalizar que você dissesse para a gente que conselho você daria para os profissionais da área de saúde que têm vontade de empreender hoje. Olha, que ele consiga se dividir em dois. Que ele seja, de fato, um grande profissional de saúde na parte operacional, mas que ele separe uma parte do tempo dele para estar no estratégico. O estratégico pode ser até um tempo ocioso, que parece que o tempo ocioso é um tempo à toa. Mas o ocioso, normalmente, é o tempo de maior produção. Né? Quando você tem tempo, e a gente percebe no mundo que as pessoas não têm tempo,
E aí, quem não tem tempo vive aquela corrida dos ratos que aquele livro mostra, né? Onde aquele monte de ratinho correndo um atrás do outro, porque não tem tempo, é um dia, passa um dia, outro dia, passa um dia, outro dia, e nada acontece. Quando você vê, já se passaram 10, 15 anos e você está num mesmo momento. Então, separar uma parte do seu dia para que você tenha tempo para pensar sobre o seu negócio, vai fazer o seu negócio crescer muito. Então, quem não tem tempo, o ditado mais antigo de todos, que é quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Não é só para ganhar dinheiro. Quando você trabalha muito, você não tem tempo para nada. Para nada, nem para crescer, para evoluir, para aprender. Para ver a vida, para aproveitar a sua família, para nada. Então, o maior objeto hoje, mas o maior desejo que a gente tem hoje é ter tempo. Isso precisa ser feito de forma intencional, assim. Então, ter tempo para que você, dentro do seu negócio... E eu estou falando qualquer tamanho de negócio, tá? Pode ser um consultório pequenininho, pode ser uma clínica de porte maior, pode ser qualquer academia, que também é minha área. Se você precisa ter um tempo estratégico para enxergar aquele negócio por fora. Sair de dentro dele, olhar por fora. Então, essa talvez seja a dica que o profissional de saúde não tem. Ele fica envolvido no operacional 10, 12 horas por dia... E os dias vão se passando e ele é um excelente operacional, mas ele precisa se dividir. Eu considero hoje você um profissional de sucesso, mas eu queria que você me dissesse qual é a sua definição de sucesso. Definição de sucesso? Te peguei. Pegou. Não, mas não é difícil Eu acho que sucesso é você alcançar essa realização, assim. E é difícil uma pessoa parar e falar assim, nossa, eu estou realizado. Porque quando você realiza alguma coisa, você já está mirando na outra, aí você realiza a outra, você está mirando na outra. Eu converso isso muito com a Natália, com a minha esposa. Eu estou realizado hoje. Se eu vou mais longe, talvez eu até me realize mais. Não que eu esteja satisfeito com onde eu cheguei. Eu quero ir mais longe, mas eu já estou realizado. Eu já tenho a vida que eu gostaria de ter. Entendeu? Assim, e não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de tempo. O meu filho mais velho vai fazer 15 anos. Eu vi os primeiros anos dele muito pouco, porque eu estava trabalhando muitas horas. Ainda muito no operacional. Eu precisava, e é normal no início da jornada. Né? Depois, quando eu tive a Betina, que você que foi a primeira pessoa que encostou nela, que honra. Quando eu tive a Betina, que agora tem 8 anos, eu já vi ela muito mais. Se eu tivesse um filho hoje, eu ia conseguir acompanhar ele muito. Não que eu não trabalhe, olha a minha responsabilidade, como que ela aumentou. Né? Eu tenho 140 pessoas por trás, fora outras coisas, tá? 140 na Fisiomaster. Eu tenho outras coisas ainda por fora que também me demandam. Mas eu tenho tempo, né? Então, eu acho que sucesso é ter tempo com qualidade. Então, tem uma tríadezinha que é dinheiro, tempo e saúde. É difícil alguém na vida conseguir ter os 3 ao mesmo tempo. Né? No início da sua jornada ali, você tem muito tempo e tem muita saúde, mas você não tem dinheiro. Aí depois você trabalha, você passa a ter dinheiro, mas não tem tempo. Aí depois você fica velho, que você tem dinheiro e tem tempo, mas não tem saúde. Então eu acho que hoje eu estou num momento da minha vida que eu tenho os 3. Na medida do possível. Não tenho excesso de nada, mas eu tenho o que eu busquei. E daqui para frente é só ir trabalhando. Então, sucesso é isso daí. Eu acredito que eu alcancei o sucesso, sou muito feliz por isso. Isso é muito bom. É muito bom a gente se inspirar em pessoas assim como você, na sua história, vendo casos reais, né? A vida real acontecendo ali, vendo que é possível conseguir os 3 ao mesmo tempo, né? E tem que aproveitar. Porque senão, se você não aproveitar, você está sempre... Porque o que me diz que eu tenho tempo hoje? Eu que tenho que me dizer isso. Porque senão eu posso ir em busca de outra coisa e tem pessoas com muito mais dinheiro, muito mais crescimento e que não têm tempo. Porque eles não param para analisar a importância do tempo. Então, aí, daqui a pouco, tem uns 50 anos infartados. E aí vem a sabedoria da vida, né? Aonde que está realmente o valor das coisas pra gente, né? Então, não é só sobre dinheiro, conquista, é sobre aproveitar a vida, né? Essa é a definição de sucesso, né? Sucesso é ser feliz, sucesso é ter realização aqui, conseguir aproveitar a vida. Porque não adianta também ter muito dinheiro e não ter tempo, né? Então, é conseguir conciliar esses 3, talvez seja realmente sucesso, sendo feliz ao longo do processo, né? Ser feliz ao longo do processo. E felicidade é uma coisa que a gente constrói, né? Porque ela não cai no colo, né? Então, o que é felicidade? Eu acho que a felicidade, diariamente, você busca ser feliz nas coisas que te cercam. E o que você pode fazer
para ir em busca dessa felicidade. Porque a felicidade é subjetivo, que a felicidade para você talvez seja diferente para mim. Então, cada um busca a sua felicidade, mas é importante que você busque ela, mas o mais importante é que você entenda quando você alcançou. Porque senão você fica buscando e ela nunca chega. Exatamente. Léo, muito obrigada. Que pena que acabou. Acabou. Por esse papo delicioso, maravilhoso. Ainda tinha mais um monte de perguntas aqui que não deu tempo de fazer. Mas aí a gente fica para a parte 2. Obrigada por ter compartilhado com a gente a sua experiência, né? E tem inspirado outras pessoas que podem estar assistindo agora, né? Esse é o objetivo, inclusive, da nossa mentoria, né? Léo tem a Domínio Master, eu tenho a SESG Mentoria, e a gente está justamente com essa visão de que a gente está no momento de transbordar, né? De poder transbordar, de ajudar outros colegas, outros profissionais, com a trajetória que o Léo já teve até aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado muito o episódio de hoje. Vai ficar aqui na descrição os contatos do Léo, o meu contato, das mentorias. E nos vemos em breve. Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Espero que tenham aproveitado muito esse podcast. E nos vemos em breve no próximo episódio. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado, Priscila. Um beijão para todos.